Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram, você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá. No meio da noite. Haile Sager. Para Patrícia Cole. Acho que você teria adorado este livro. Sábado, 16 de julho de 1994. 6h37. A luz do sol penetra na barraca como um vazamento de água, pingando no menino com um brilho suave. A gota de luz em seu rosto o acorda de um sono profundo. Ele abre os olhos, só um pouco, sua visão turva atrás de uma teia de cílios ainda pegajosos de sono. Fitando a luz tingida de laranja pelo tecido da barraca, ele tenta localizar a posição do sol para ver se adivinha que horas são e se sua mãe já está acordada, tomando café na cozinha, esperando-os para o café da manhã. Está abafado dentro da barraca. O calor de julho nunca foi de amenizar durante a noite e agora preenche o ar, espesso e pesado. O menino queria dormir com o zíper da barraca aberto, mas seu pai disse que encheria de mosquitos. Então, o zíper permanece fechado, prendendo o calor como numa armadilha, que se mistura com os cheiros característicos dos meninos no verão. Grama e suor, repelente protetor solar, hálito matinal e odor corporal. Ele franze o nariz por causa do cheiro e sente gotículas de suor na testa enquanto se vira no saco de dormir. Parece seguro. Como um abraço. Embora esteja acordado, ele não quer se levantar ainda. Prefere ficar exatamente onde está, do jeito que está. Um menino numa manhã preguiçosa de sábado, bem no meio de um verão igualmente preguiçoso. Seu nome é Itamarchi. Ele tem 10 anos. E este é o último momento livre de preocupações que ele terá pelos próximos 30 anos. Porque, quando está prestes a fechar os olhos novamente, ele percebe outra recha de luz. Um clarão em formato de fenda vertical cintilando na lateral da barraca. Estranho. Estranho o suficiente para fazê-lo se sentar com as costas retas, os olhos arregalados, observando o rasgo no tecido que vai do topo da barraca até o chão. O rasgo é ligeiramente enrugado, feito pele que acabou de ser cortada. Pela abertura, ele avista um pedaço de quintal conhecido. Grama recém-cortada. Céu azul claro. O brilho do sol que só agora começa a iluminar as árvores distantes. Ao ver a cena, Ethan de repente se dá conta de algo a que ainda não tinha dado total atenção quando despertou, e só agora está começando a entender. Ele está em uma barraca. No quintal de casa. Completamente sozinho. Porém, quando ele foi dormir na noite anterior, havia outra pessoa naquela barraca. Alguém que agora desapareceu. Screech. Acordo no susto com o som que atravessa o quarto escuro. O barulho ricocheteia nas paredes e me atinge em sucessivas ondas. Continuo deitado na cama, completamente imóvel, com os olhos bem abertos, até o ruído desaparecer. Não que ele de fato tenha estado lá, para começo de conversa. Décadas de experiência me ensinaram que a barulheira estava apenas na minha cabeça. Sonho, lembrança e alucinação, tudo misturado. Foi a primeira vez que aconteceu desde que voltei para esta casa. Para ser sincero, estou surpreso que tenha demorado tanto, afinal, em breve fará mais um ano do que aconteceu aqui. A data se aproxima a galope. Eu me sento e olho para o relógio na mesinha de cabeceira, na esperança de que esteja mais perto do amanhecer do que da meia-noite. Não tenho essa sorte. São apenas 2h15. Ainda tenho uma longa noite insone pela frente. Com um suspiro, pego o caderno e a caneta que deixo ao lado do relógio. Depois de semicerrar os olhos na escuridão, encontro uma página em branco e escrevo 5 palavras frustrantes. Tive o sonho de novo. Jogo de volta o caderno na mesinha de cabeceira, depois a caneta, que faz um barulhinho ao colidir com a capa do caderno antes de sair rolando pelo carpete. Digo a mim mesmo que deixe a caneta lá até de manhã. Que nada acontecerá com ela durante a noite. Mas os pensamentos ruins me vêm rapidamente. E se a tinta preta feito piche vazar e manchar o carpete cor de creme? E se eu for atacado no meio da noite e a única coisa que eu tiver para me defender for uma bique sem tampa, que agora está fora do meu alcance? A segunda hipótese, tanto alarmante quanto improvável, faz com que eu me levante da cama. Pego a caneta e a coloco em cima do caderno. Pronto. Muito melhor. A ansiedade se abrandou, por enquanto, e estou prestes a rastejar de volta para debaixo das cobertas quando algo lá fora atrai minha atenção. Uma luz. Não é algo incomum em Hemlock Circle. Apesar de não haver iluminação nas ruas, aqui não costuma ficar um breu à noite.
Através das janelas salientes, a luz se esparrama pelos gramados imaculados da frente das casas e, no segundo andar, ilumina os quartos antes de o sol raiar e muito depois do crepúsculo. As arandelas que ladeiam a porta da frente da residência dos Chen permanecem acesas durante a noite, sua luz quente afastando invasores e morcegos que, vez por outra, tentam se empoleirar nos beirais. No verão, a piscina no quintal da casa dos Wallace cintila em um tom vibrante de azul. No Natal, luzes enfeitam 5 das 6 casas do bairro, incluindo a dos Patel, que as acendem assim que começa o Diwali e só as apagam quando se inicia o novo ano. Além disso, há as luzes das garagens. Estão presentes em todas as casas. 2 luzes de segurança com sensor de movimento, centralizadas acima das portas da garagem e que brilham como faróis quando acionadas. À noite, por toda a rua sem saída, elas piscam com a frequência de vagalumes conforme os moradores retornam do trabalho na luz minguante, saem para buscar a correspondência, levam as lixeiras de reciclagem até o meio-fio. À medida que a meia-noite se aproxima, algumas dessas luzes continuarão ligando. Quando os servos se esgueirarem pelo bairro a caminho da floresta. Ou quando Fritz Van de Veer sair furtivamente de casa para fumar um cigarro depois que a esposa, Alice, for se deitar. A luz que atraiu minha atenção é a que fica acima da garagem dos Patel, 2 casas depois da minha. Ela ilumina um pedaço da entrada da garagem deles, e o clarão deixa o asfalto branco feito gelo. Curioso, vou até uma das janelas do quarto que ainda não considero meu. Não tecnicamente. O quarto que já foi meu, e que ainda é, fica do outro lado do corredor, agora vazio. Este aqui é o quarto dos meus pais, onde eu raramente me aventurava a entrar quando criança. Agora, porém, devido a uma série de acontecimentos recentes com os quais ainda estou lutando, ele se tornou meu. As janelas desse novo quarto proporcionam um panorama de Hemlock Circle. De onde estou, consigo ver pelo menos um pedaço de cada casa na rua sem saída. Vislumbro parte da residência que era dos Barringer à esquerda e um canto da propriedade dos Chen à direita. De frente para mim, com a vista totalmente desobstruída, da esquerda para a direita, estão as casas dos Van de Veer, dos Wallace e dos Patel, que ainda está com a luz da garagem acesa. O que eu não vejo é o que pode ter acionado as luzes. Mitesh e Deepika Patel provavelmente estão dentro de casa, dormindo um sono profundo. Não há o corre-corre de nenhum animal desviando da luz. Não sopra nenhuma lufada de vento que possa ter feito um galho próximo balançar com força suficiente para ativar o sensor de movimento. A única coisa que consigo ver é uma entrada de veículos vazia numa ruazinha sem saída tranquila na madrugada. Pouco depois, nem isso eu consigo ver mais, pois de súbito a luz da garagem dos Patel se apaga. Após 10 segundos, a luz da casa dos Wallace se acende. É bem ao lado da residência dos Patel, e elas estão separadas apenas pela entrada da rua sem saída, que no momento está livre de carros, livre de pessoas, livre de qualquer coisa. Eu me aproximo da janela, meu nariz quase colado no vidro, e me esforço para enxergar algo, qualquer coisa, por menor que seja, que poderia ter acionado a luz acima da garagem da casa dos Wallace. Não há nada. Quer dizer, nada que eu consiga ver. Ainda assim, continuo perto da janela, observando, mesmo depois que a luz da garagem da casa dos Wallace se apaga. Só consigo pensar em uma coisa que poderia ter acionado o sistema de iluminação: um morcego. Aqui eles são abundantes, como atestam as luzes da varanda dos Chen, e alimentam-se dos diversos insetos que vivem na floresta que circunda a ruazinha sem saída. Além do mais, são criaturas notoriamente difíceis de enxergar na escuridão. Mas, então, a luz acima da garagem dos Van de Veer se acende, e sei que minha teoria está errada. Morcegos voam a esmo, perseguindo presas. Eles não se movem metodicamente de casa em casa. Não, isso é diferente. Isso é preocupante. Um sentimento de apreensão se espalha pelo meu peito enquanto penso em 30 anos atrás. Não consigo evitar. Não depois do que aconteceu aqui. Quando a luz da casa dos Van de Veer se apaga, começo a contar. 5 segundos. Depois 10. Depois 1 minuto inteiro. Tempo suficiente para eu pensar que o que está lá fora, seja o que for, passou e seguiu adiante, provavelmente se embrenhando floresta adentro, o que significa que era um animal. Algo pequeno e rápido demais para que eu conseguisse avistar, mas não pequeno e rápido o suficiente para escapar das luzes de garagem das casas de Hemlock Circle. O aperto no meu peito diminui, e me permito soltar um suspiro de alívio. De repente, a iluminação acima da garagem dos Barringer se acende. A luz em si está fora do meu campo de visão, mas a claridade que ela lança no gramado e na calçada faz meu coração parar por um segundo. O que quer que esteja lá fora não foi embora. Na verdade, está se aproximando. Vários cenários hipotéticos pipocam na minha mente, começando pelo pior deles, pois é assim que meu inconsciente funciona.
sempre pensando primeiro na possibilidade mais alarmante, a mais terrível de todas. Neste caso, seria que alguém está rondando a rua. Alguém que não consigo ver, mas que com certeza está lá. Indo de casa em casa, procurando outra criança para sequestrar. O segundo pior cenário, e apenas um pouco menos preocupante, é que quem quer que esteja lá fora veio para inspecionar Hemlock Circle, testando as luzes de segurança para ver se é fácil arrombar uma casa aqui. A terceira hipótese é de que alguém simplesmente saiu para uma caminhada à tarde da noite. Algum morador das outras vielas sem saída desta área suburbana de 5 km². Alguém que, como eu, está assolado de insônia e decidiu se mexer para tentar enxotar a falta de sono. Mas, se é apenas um passeio inocente, por que a pessoa parece estar se escondendo? A resposta paranoica, mas lógica, é que não se trata de um passeio inocente. É outra coisa. Algo pior. E eu, provavelmente a única pessoa em Hemlock Circle acordada a essa hora, preciso tentar impedir que algo de ruim aconteça. Devo isso a todos os meus vizinhos. Quando a luz da casa ao lado, dos Barringer, se apaga, entro em ação. Sabendo que minha casa é a próxima, espero pegar a pessoa no flagra, quem quer que seja. Ou pelo menos deixar claro que nem todo mundo na rua está dormindo. Saio do quarto dos meus pais e avanço às pressas pelo corredor até as escadas. No primeiro andar, atravesso o hall de entrada até a porta da frente, meus pés descalços batendo contra o piso de madeira. Eu a destranco, abro e adentro a noite quente de meados de julho. Não há ninguém aqui além de mim. Concluo isso de imediato. Sou apenas eu, com a respiração pesada, de cueca boxer e camiseta da banda LCD Sound System. Não ouço nem vejo coisa alguma enquanto percorro a frente da casa em direção à entrada da garagem. Quando viro a esquina da casa, meu movimento aciona a luz de segurança acima das portas da garagem, que acende com um fraco clique. Por um segundo, acho que a presença de outra pessoa foi a responsável por acender a luz e me viro, em pânico. Percebo que estou sozinho e que os insetos já começaram a orbitar a luz da garagem. Eu os observo girar em volta da luz incandescente, sentindo-me ao mesmo tempo tolo e em alerta máximo. De repente, uma voz irritada que atormenta meus pensamentos há anos vem à tona na minha cabeça. Controle-se, Ethan. Não há ninguém lá fora. Só para ter certeza, fico completamente imóvel, examinando a rua sem saída em busca de sinais da presença de outra pessoa. Fico lá por tanto tempo que a luz se apaga, mergulhando a entrada da garagem, e a mim, de volta na escuridão. É nesse exato instante que eu sinto uma presença, tênue no ar da noite. Ela se demora daquele mesmo jeito que certos cheiros perduram. Fumaça de charuto. Perfume. Torrada queimada. É como se alguém tivesse estado aqui há meros segundos. Talvez ainda esteja, escondido entre as árvores que cercam Hemlock Circle, me observando. Você está sendo paranoico, diz a voz na minha cabeça. Mas não estou. Eu consigo sentir. Da mesma forma que sabemos que há alguém no quarto ao lado, mesmo que a pessoa não esteja fazendo barulho. O mais inquietante é quanto a presença me parece familiar. Não consigo entender por quê. Não que eu saiba quem está aqui, se é que realmente tem alguém. No entanto, os pelos dos meus braços se arrepiam, e um calafrio percorre meu corpo inteiro, desafiando o ar ameno. Só então me dou conta de quem é a presença que estou sentindo. Uma presença que pensei que nunca mais fosse sentir. Billy? Digo. Embora seja um mero sussurro, o nome preenche a noite, ecoando pela escuridão inquieta, persistindo muito depois de ter sido pronunciado. Quando enfim desaparece, sei que estou equivocado. Isso é impossível. Não pode ser Billy. Ele se foi há 30 anos. 2. Continuo do lado de fora por mais ou menos um minuto, aguardando no escuro, na desesperada esperança de sentir mais um pouco da presença de Billy. Porém, ele se foi. Não há nem vestígio dele, ou de qualquer outra pessoa, ali. Assim que retorno para dentro, em vez de voltar para a cama, fico perambulando pela casa escura e silenciosa, que parece e ao mesmo tempo não parece um lar. Não consigo me lembrar da última vez que dormi por 8 horas seguidas. Durante a maior parte da minha vida, o sono ia e vinha. Não demoro para adormecer. Um mergulho imediato em um sono tranquilo. O problema sempre vem depois, quando acordo após 1 ou 2 horas, subitamente alerta, inquieto e tomado por uma indescritível sensação de pavor. Isso pode durar várias horas, até eu conseguir voltar a dormir. Às vezes, nem consigo voltar a dormir. Insônia crônica, diagnosticou meu médico. Oficialmente, tenho isso desde os meus 20 anos, embora tenha começado muito antes.
Ao longo do tempo, fiz polissonografia, tive um diário do sono e tentei todas as dicas que me foram dadas. Tirar a TV do quarto. Ler por 1 hora antes de dormir. Uma monotonia de banhos quentes, chás de camomila e histórias para dormir. Nada funciona. Nem os remédios fortes que derrubam até elefante. Então, simplesmente aceitei que sempre estarei acordado entre 1 e 4 da manhã. Eu me acostumei com as horas escuras e silenciosas no meio da noite, quando parece que sou a única pessoa no mundo que não está dormindo. Em vez de desperdiçar esse momento, tento fazer bom uso dele, ficando atento às coisas enquanto todos os outros dormem. Na faculdade, eu vagava pelos dormitórios e circulava pelo pátio, certificando-me de que tudo estava bem. Quando Cláudia e eu dividíamos uma cama, eu a observava dormir, e ela ficava tensa toda vez que acordava e se deparava comigo encarando-a. Agora que moro sozinho, passo o longo e solitário período da noite olhando pela janela. Como aqueles grupos de vizinhos que se reúnem para fazer rondas no bairro, só que de um homem só. A Dramani, a última de uma longa lista de terapeutas que remonta à minha adolescência, acredita que isso decorre de uma combinação de culpa e ansiedade. Você não consegue dormir, disse-me ela, porque acha que pode perder outra chance de impedir que algo terrível aconteça. E que, mais cedo ou mais tarde, quem levou Billy acabará voltando para levar você. Ela disse isso com a maior sinceridade do mundo, como se eu já não tivesse ouvido essas palavras umas 12 vezes. Como se essa avaliação óbvia demais, de alguma maneira, me permitisse dormir a noite toda. Fingi que era uma grande descoberta, agradeci 1000 vezes, saí do consultório e nunca mais voltei. Isso foi há 7 anos, e, ao contrário do que deixei a Dramani acreditar, ainda não consigo dormir. No momento, minha insônia é controlável. Recupero o sono perdido com cochilos ao meio-dia, deitando no sofá enquanto o noticiário murmura ao fundo, e, aos domingos, dormindo até a hora do almoço. Isso vai mudar quando o novo ano letivo começar em setembro. Aí terei que acordar às 6 da manhã, tenha eu dormido ou não. Mas ainda estamos em meados de julho, o que me permite zanzar de cômodo em cômodo esta madrugada. Já passou uma semana, e não fiz nada na casa desde que me instalei, assim que meus pais se mudaram, e agora o lugar tem uma atmosfera desconexa e temporária. Como se todos nós, meus pais, os funcionários da empresa de mudanças, eu, tivéssemos desistido no meio do caminho. A maioria dos meus pertences, incluindo metade das minhas roupas, ainda está dentro de caixas empilhadas nos cantos de cômodos vazios, esperando para ser desempacotada. Minhas coisas estão guardadas com tudo que meus pais deixaram para trás, móveis grandes demais que não caberiam em seu pequeno apartamento na Flórida ou que não tinham valor emocional para eles e não valiam a viagem. Na sala de jantar, cadeiras circundam um espaço vazio onde deveria haver uma mesa. Na cozinha, saquearam os armários e levaram a maioria dos pratos, utensílios e copos, restando apenas os retardatários que não faziam parte de nenhum jogo. Na sala de estar, o sofá permanece, mas a poltrona na qual meu pai pega no sono todas as noites se foi. Assim como a TV. E o relógio de pêndulo. E pelo menos uma mesinha de canto, embora a tigela de cristal que ficava em cima dela tenha sido largada no carpete bege. É um lembrete constante de que preciso fazer algo com o lugar. Não posso deixar que fique assim por muito mais tempo. Mas também não tenho vontade de ficar aqui por tempo demais, o que faria com que isso tudo parecesse menos uma situação temporária e mais a mudança triste e permanente que eu temo que seja. Até a semana passada, fazia quase 30 anos que eu não morava nesta casa. Não voltei para a escola no outono depois que Billy desapareceu. Na verdade, não para a escola onde eu estudava. Aquela com os corredores familiares, os professores que eu conhecia e os amigos que eu nunca via nas férias do meio do ano, embora vivêssemos a menos de 2 quilômetros de distância. Em vez disso, meus pais me mandaram para uma escola particular no interior do estado de Nova York, onde ninguém sabia quem eu era. Ou o que tinha acontecido no meu quintal. Ou como eu raramente dormia uma noite inteira desde então. Foi um alívio morar em um dormitório barulhento, rodeado por meninos que não tinham o menor problema em serem indiferentes a mim. Usei isso a meu favor e tentei passar o mais despercebido possível até me formar. Ninguém me notava, e eu fazia de tudo para que as coisas continuassem assim. Até os poucos amigos próximos que eu tinha não sabiam o que havia acontecido com Billy. Embora eu não tivesse contado a ninguém sobre ele, meus colegas não conseguiam deixar de reparar que eu ficava bastante melancólico logo antes do recesso do fim de ano ou nas férias do meio do ano, e que voltava feliz da vida à escola quando o ano letivo era retomado. Acho que meus amigos presumiam que eu odiava meus pais. A verdade é que eu odiava esta casa. Eu odiava a lembrança do que aconteceu aqui. Eu odiava acordar no meio da noite, olhar pela janela do meu quarto e ver o mesmo pedaço de grama em que Billy desapareceu. E eu odiava mais que tudo o sentimento de culpa que me dominava toda vez que isso acontecia.
Billy tinha desaparecido. Eu ainda estava aqui. De alguma forma, isso não parecia certo. Quando chegou a hora de ir para a faculdade, escolhi uma ainda mais longe de casa. Northwestern. Lá, era ainda mais fácil camuflar-se nas multidões de estudantes vagando a esmo por verões ensolarados e invernos brutais. Eu me juntei a um grupo de desajustados. O mesmo tipo de geeks que curtem videogame e histórias em quadrinhos e hoje são populares, mas que, naquela época, passavam longe disso. Mesmo entre eles, eu me sentia um pouco excluído, preferindo livros a Game Boys, e saídas mais calmas a festas. Foi em uma dessas saídas que conheci Cláudia, que tinha ido com um amigo de um amigo. De repente, nós nos vimos parados um ao lado do outro num canto, fingindo curtir nossa cerveja quente. A vantagem de festas enormes, disse ela, sem que eu tivesse puxado assunto, é que, por serem grandes, elas oferecem um bom refúgio para introvertidos que nem a gente. Aqui, nós simplesmente nos destacamos. Olhei para ela por cima da borda do meu copo de plástico. Ela era bonita, com um estilo meio intelectual. Cabelo castanho. Corpo esbelto. Sorriso tímido. O que faz você achar que sou introvertido? Perguntei. Sua expressão, respondeu ela. Sua atitude. Sua linguagem corporal. O fato de você estar aqui comigo, a presidenta da Associação dos Introvertidos Anônimos. Abri um sorriso, surpreso e feliz por ser identificado com tanta facilidade. Mas você falou primeiro. Só porque eu tenho uma queda por caras de óculos. Essa única frase me fez criar coragem e chamá-la para um encontro. Fomos comer pizza e tomar cerveja, o primeiro encontro mais clichê de Chicago. O que não foi nada clichê foi o que eu contei a ela enquanto voltávamos andando para o campus, que, no verão em que eu tinha 10 anos, meu melhor amigo foi levado de uma barraca no meu quintal e nunca mais foi visto ou ouvido. Meu Deus, comentou ela, chocada. Quem era esse seu amigo? Billy Barringer. Cláudia reconheceu o nome, é claro. Todo mundo já tinha ouvido falar de Billy. O menino perdido. Foi assim que a imprensa começou a chamá-lo nas semanas seguintes ao seu sequestro, quando era impossível ligar a TV sem ver alguma menção ao fato. E é assim que Billy continua sendo chamado naqueles recantos sombrios e atulhados de conspirações da internet que ainda falam sobre ele. Para muita gente, Billy virou uma lenda urbana, embora o que aconteceu com ele não seja tão misterioso quanto o que rolou com aquelas meninas que desapareceram do acampamento de verão, ou tão assustador quanto o caso daquele grupo de adolescentes assassinados em um chalé nas montanhas Pocono. O caso de Billy ainda reverbera porque aconteceu em um tranquilo quintal de uma casa no subúrbio, que é tido, por muitos, como um dos lugares mais seguros dos Estados Unidos. E, se isso pode acontecer aqui, pode acontecer em qualquer lugar. Naquela noite, impulsionado pelo nervosismo, muita cerveja e o olhar adorável e ardente de Cláudia, contei tudo a ela. Contei sobre como alguém entrou furtivamente no meu quintal no meio da noite, fez um rasgo na barraca em que dormíamos e arrancou Billy do saco de dormir. Sobre como eu continuei dormindo o tempo todo, sem saber o que tinha acontecido até acordar na manhã seguinte e vislumbrar o sol por um rasgo na barraca que com certeza não estava lá na noite anterior. Sobre como foram estranhas aquelas primeiras horas da manhã, quando nenhum de nós sabia da gravidade da situação, a confusão sobrepujando o medo ponto sobre como a polícia estava tão perdida quanto nós, sem conseguir encontrar qualquer pista que fosse sobre quem poderia ter levado Billy. Ou por qual motivo. Ou o que aconteceu com ele naquela noite. Sobre como ninguém tem notícias dele, mesmo depois de todos esses anos. E como provavelmente nunca teremos. E sobre como sinto que tudo foi minha culpa, porque eu estava lá quando aconteceu. E sobre como, às vezes, a culpa é tão grande que eu me pego desejando que eu é que tivesse sido levado. Mas você não foi, disse Cláudia. Você está aqui, agora, comigo. Ela me beijou, e meu coração quase explodiu. Naquele momento, jurei que ficaria ali, com ela, por quanto tempo fosse possível. O que acabou sendo 17 anos, durante os quais ambos nos formamos. Eu primeiro, Cláudia 2 anos depois. Ficamos ali mesmo por Chicago, onde ela arranjou um emprego no serviço de parques, e eu trabalhei como professor de língua e literatura inglesa em uma escola particular não muito diferente daquela em que estudei. Nunca fui o professor mais popular. Era muito diferente dos professores legais que a gente vê nos filmes, cuja paixão é tão contagiante que os alunos sobem nas carteiras para recitar poesia. Eu aparecia, dava minhas aulas, orientava adolescentes entediados na leitura de livros como Grandes Esperanças e O Sol é para Todos. Nossa vida juntos podia não ser emocionante, mas era boa. Até deixar de ser. Agora estou aqui, perambulando por uma casa escura cheia de caixas contendo resquícios de uma outra vida, que era boa.
Pego meu celular, que está carregando na cozinha. Outra dica para quem tem insônia: durma com o celular em outro cômodo, e digito uma mensagem. Não consigo dormir. Claro. Faço uma pausa e digito o que realmente estou sentindo. Sinto sua falta, Claude. Envio as mensagens antes que eu mude de ideia, mesmo sabendo que elas me fazem parecer completamente patético. Não era bem assim que eu me imaginava aos 40 anos. Sobretudo a parte sobre morar na casa onde cresci. Foram meus pais que tiveram a ideia quando me comunicaram de supetão que finalmente iam se arriscar e se mudar para a Flórida. Você estaria fazendo um baita favor para nós, insistiu minha mãe quando eu resisti de início. Vender uma casa como está é uma dor de cabeça. O que ela quis dizer, mas não conseguiu, é que sabia que eu estava passando por uma fase difícil, tanto do ponto de vista emocional quanto do financeiro, e que eles ficariam felizes em ajudar, por mais que eu já não esteja mais na idade de precisar da ajuda dos meus pais. Pelo menos, não deveria estar. Eu me rendi e acabei me mudando depois de acomodá-los em seu novo apartamento nos arredores de Orlando. Desde então, estou aqui, preso entre a idade adulta e a adolescência. Há dias em que parece que meus pais chegarão a qualquer momento com sacolas de compras nas mãos, minha mãe anunciando que comprou aquele sabor de sorvete Ben & Jerry's de que eu tanto gosto. Em outros momentos, parece que avancei no tempo e estou em um futuro em que ambos já se foram e eu herdei tudo. No fim do corredor, passando o vestíbulo e a lavanderia, fica o que costumava ser o escritório do meu pai e que agora é meu escritório improvisado. Aqui as caixas estão abertas, uma tentativa dissimulada e pouco entusiasmada de desempacotar minhas coisas. Meu pai deixou as estantes, mas ficou com a mesa, o que me obriga a usar uma mesinha de centro velha que encontrei no porão para apoiar meu laptop. Acendo a luminária, sento-me à mesinha de centro e abro o laptop. Digo a mim mesmo que não tenho ideia do que estou procurando. Que vou apenas navegar sem rumo pela internet até eu me cansar ou o sol nascer, o que acontecer primeiro. Mas sei muito bem para onde estou indo, digitando o endereço com a facilidade instintiva de alguém que tem uma recaída. O Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas. NAN-US, na sigla em inglês. Um banco de dados online de pessoas que desapareceram, foram sequestradas ou sumiram de maneira misteriosa. Conheço bem as estatísticas. Nos Estados Unidos, a cada ano mais de 500.000 pessoas são dadas como desaparecidas. Embora a maioria seja rapidamente localizada, sã e salva, algumas pessoas não têm tanta sorte e vão parar no NAN-US. As que continuam desaparecidas por mais de 1 ou 2 anos acabam se tornando casos arquivados. E há pessoas como Billy. Um caso arquivado há tanto tempo, e já tão distante, que agora está enterrado. Enquanto digito o nome dele, não consigo deixar de pensar na presença que detectei na garagem. Sentir isso foi como levar uma agulhada amnésica com 1000 lembranças ao mesmo tempo. Um despertar repentino, tanto surpreendente quanto reconfortante. Uma sensação de familiaridade havia muito esquecida. E o suficiente para me fazer pensar, por um segundo, que era de fato Billy. Que ele estava vivo. Que ele havia retornado. Mas Billy ainda está desaparecido, e tenho a confirmação disso quando a página de seu caso aparece no site NAN-US. No topo está o número do processo, seu nome e sua foto, sob a qual há uma barra vermelha e letras brancas nas quais se lê a palavra mais horrível de todas. Desaparecido. A foto foi tirada no ginásio da escola em outubro, antes do ocorrido. Em algum lugar no apartamento dos meus pais há um retrato emoldurado meu em frente ao mesmo fundo azul borrado. Na minha foto, estou com um sorriso de orelha a orelha, exibindo dentes grandes demais para minha boca, a camisa polo amarrotada e o cabelo domado com uma generosa quantidade de gel. A foto de Billy é o oposto. Nela, ele está estranhamente contido e formal, com a cara fechada. Sua boca quase se curva em uma expressão carrancuda, como se ele preferisse estar em qualquer outro lugar. Tenho certeza de que foi sua mãe, e não Billy, quem escolheu a camisa azul escura e a gravata verde. Ela provavelmente até tentou domar seu cabelo rebelde, mas não deu certo. O redemoinho mais atrás da cabeça dele é a característica mais enternecedora da foto. Perto do retrato está a data em que Billy desapareceu e a roupa que estava vestindo da última vez que foi visto. Camiseta preta, short azul, tênis branco. Informações muito precisas, sim, mas que são apenas a ponta do iceberg. Sei, por exemplo, que a camiseta preta tinha uma manchinha branca no peito, o short era da marca Umbro, e que ele tirou os tênis 1 hora antes de irmos dormir, por isso eles ainda estavam na barraca quando acordei. A última coisa que ele comeu foram 2 s'mores que minha mãe tinha feito no forno porque achou muito perigoso acender uma fogueira no quintal. Eu me lembro até das últimas palavras de Billy. Hakuna Matata, cara.
Mais abaixo na página de Billy, uma série de fotografias de progressão de idade mostra como sua aparência poderia ter mudado ao longo dos anos. Aos 15, aos 20, aos 25 anos. Usando a foto tirada na escola como ponto de partida, todas as imagens o retratam, de um jeito desconcertante, com aquela mesma camisa azul e gravata verde, como se fossem as únicas peças de roupa que ele já usou na vida, ajustando-se magicamente ao restante do corpo à medida que ele ficava mais alto, mais largo, mais velho. A última foto prevê como ele seria aos 35, idade que completou há 5 anos. Seu rosto está mais cheio, embora a quase carranca permaneça. Seu cabelo, com o redemoinho enfim sob controle, está mais escuro e grosso. Eu já vi essa foto incontáveis vezes. Sempre fico impressionado ao constatar como é estranho ver alguém que para mim sempre foi jovem com uma aparência de mais idade. É a mesma sensação inquietante que às vezes tenho quando me encaro no espelho. As linhas finas no meu rosto e os cabelos grisalhos nas minhas têmporas e na minha barba irregular me fazem pensar, quando foi que eu fiquei tão velho? Só que, no caso de Billy, a questão é, será que ele chegou a essa idade? É possível que não tenha morrido e esteja vivendo em completo anonimato, como todos os outros homens de meia idade por aí? Duvido. Se Billy estivesse vivo, se ele realmente ainda existisse, já não saberíamos. O próprio Billy não revelaria a alguém? Caso ele faça isso, há um contato da polícia na parte inferior da página. O número mudou várias vezes ao longo de todos os anos em que acesso o cadastro do desaparecimento de Billy no NAN-US. Inclusive, na minha última visita era outro. Atualmente, o telefone é do detetive Rajesh Patel, membro do departamento de polícia local e filho único de Mitesh e Deepika Patel, que moram a 2 portas da minha casa. Um rebaixamento notável. O contato costumava ser alguém do FBI, o que me diz que nem as autoridades acham que Billy será encontrado. De certa forma, eu entendo. Todos, incluindo a própria família de Billy, acham que ele está morto. Houve até um velório, realizado 1 ano após seu desaparecimento. Compareci, suado e me coçando com o terno que comprei especialmente para a ocasião, e fitei a foto de Billy na moldura prateada em cima de um caixão vazio. Enquanto isso, todos olhavam para mim, o garoto que não tinha sido levado. Senti que a igreja inteira me analisava, perguntando-se o que eu tinha de tão diferente para que um sequestrador escolhesse Billy, e não a mim. Naquele momento, quis muito que os papéis fossem invertidos. Que Billy ainda estivesse vivo e que eu estivesse em qualquer lugar, menos lá, um sentimento que se tornou mais intenso quando a senhora Barringer começou a gritar. Lamentos vigorosos e ofegantes, tão estridentes que sacudiram os vitrais da igreja. Fecho a página do NAN-US e busco o nome de Billy no Google. O link mais recente me leva ao site de um detetive de internet que arrebatou muitos seguidores discutindo casos não resolvidos. Clico no link e, de cara, me deparo com 2 fotos. As fotos. As 2 imagens mais associadas ao estranho caso de Billy Barringer. São famosas em alguns fóruns online. Tão conhecidas que todos os blogs, podcasts e sites de true crime as usam. É compreensível, mas não deixa de ser perturbador, uma vez que ambas foram tiradas no meu quintal. A primeira mostra uma barraca alaranjada em uma parte do gramado que foi cercada por fita de isolamento da polícia. Tirada por um fotógrafo do jornal Star Ledger que se esgueirou quintal adentro sem a permissão dos meus pais, a foto tornou-se a imagem definitiva do caso Billy Barringer. O ângulo escolhido destaca a fenda vertical na lateral da barraca, o corte que se enruga sob a ação da mesma brisa que faz a fita policial unir como um fio telefônico. Por 30 anos, essa pequena abertura, e a escuridão do lado de dentro, fez as pessoas se inclinarem e olharem mais de perto, esforçando-se para ter um vislumbre do lugar onde algo horrível ocorreu. Até mesmo eu, que estava dentro daquela barraca poucas horas antes de a foto ser tirada, mas que sei tão pouco quanto todo mundo sobre o que aconteceu. A outra imagem é a última foto que se tem de Billy, tirada no dia 4 de julho de 1994. Ela o mostra comendo uma fatia de melancia, suco cor-de-rosa escorrendo pelos seus lábios como se ele fosse um vampiro. É muito mais cativante do que sua sisuda foto escolar, e é por isso que acho que a mídia se apegou a ela. Aqui, meu amigo parece uma criança normal, quando, verdade seja dita, Billy era tudo menos normal. Há alguém ao lado dele, completamente cortado da foto, exceto pelo pedaço de braço despido cutucando de Billy no canto do quadro. Sou eu. Meus pais, imediatamente preocupados sobre como eu seria afetado pelo sequestro do meu amigo, fizeram questão de me cortar da foto antes que ela fosse divulgada para a imprensa. Ao fazerem isso, criaram uma irônica inversão da situação. Billy, o menino perdido, foi visto literalmente em todos os lugares, sua imagem quase tão onipresente naquele verão quanto a J. Simpson e seu bronco branco em fuga. E eu me tornei invisível.
Apenas um pedaço de pele pertencente a outro menino. Por eu ser menor de idade, era assim que a polícia e a mídia se referiam a mim naquela época. Outro menino. Um exemplo é a frase: Billy Barringer, de 10 anos, estava acampando no quintal com outro menino quando foi levado no meio da noite, que por acaso é a primeira coisa que leio na matéria que está aberta agora no meu laptop. Continuo lendo o texto, embora não seja nada que eu já não tenha visto 1000 vezes. Há uma breve introdução sobre quem era Billy, onde ele morava, o que ele estava fazendo na noite em que desapareceu e o que aconteceu depois que todos se deram conta de seu sumiço. Espalhadas por todo o texto, há mais referências a mim como outro menino, um menino, o melhor amigo de Billy. Todos os eufemismos me parecem bobos, já que o site cita o nome de quase todo mundo, incluindo os dos meus pais. Fred e Joyce Marsh. Assim como nossas casas na época, seus nomes estão lado a lado com os dos pais de Billy, Blake e Mary Ellen Barringer. Afinal, foi do nosso quintal que Billy desapareceu. E era sob os cuidados dos meus pais que ele estava. O único outro nome não mencionado, nem no site, nem em qualquer outro lugar que eu tenha visto, é o de Andy Barringer, irmão mais novo de Billy. À época com 7 anos, ele também foi esquecido pela imprensa, ganhando apenas uma mera menção. Como a maioria das coisas que eu li sobre o desaparecimento de Billy, há um tom de julgamento na matéria. Sempre foi assim. Nas semanas seguintes ao sequestro, muito se falou sobre como um menino poderia ter sido levado do quintal de uma casa no subúrbio sem que ninguém visse. Todo mundo, desde os noticiários noturnos até o jornal The New York Times e a série documental Unsolved Mysteries, que exibiu um segmento sobre o caso naquele outono, fazia as mesmas perguntas. Como isso pôde acontecer? Como ninguém percebeu? Não se dizia com todas as letras, mas era de uma clareza cristalina e absoluta: a culpa era da vizinhança. Principalmente dos meus pais. E principalmente minha. A pequena parcela restante de culpa que não foi atribuída a nós acabou sendo direcionada às autoridades, que nunca descobriram o que aconteceu com Billy. Todos os órgãos e agências que você possa imaginar, da polícia ao FBI, se envolveram em algum momento. A única certeza consensual entre essas autoridades tão distintas é que, em algum momento entre as 11 da noite do dia 15 de julho e as 6:30 da manhã do dia 16 de julho, alguém abriu um rasgo de 96 centímetros no lado esquerdo da barraca e, por ele, puxou Billy. O que aconteceu depois disso foi, e ainda é, um mistério. O minucioso exame que os peritos fizeram no corte indicou que ele foi feito do lado de fora da barraca. Como se tratava de um corte limpo, a polícia presumiu que foi utilizada uma faca nova ou recém-afiada. A estreita largura da fenda levou a polícia a concluir que era uma faca de cozinha e não uma faca de caça, que tem uma lâmina mais grossa. Essa informação foi suficiente para desencadear uma busca em todas as casas da ruazinha sem saída, de cima a baixo. Eu tenho a lembrança de estar sentado na cozinha com meus pais e um agente do FBI, ouvindo o barulho de passos no andar de cima enquanto os investigadores iam de cômodo em cômodo. Na época, eu não sabia exatamente o que eles estavam procurando. Tudo o que eu sabia era que meus pais estavam assustados, o que me deixou assustado também. A busca nas residências de Hemlock Circle resultou na apreensão de várias facas. Depois de testadas, nenhuma delas pôde ser identificada de maneira conclusiva como o mesmo objeto utilizado para abrir um buraco na minha barraca. Com as buscas, vieram também os interrogatórios. Todos na vizinhança tiveram que passar por mais de uma rodada de questionamentos de policiais, investigadores de polícia e agentes do FBI. Nenhum morador relatou ter ouvido ou visto nada suspeito, principalmente porque os quintais de Hemlock Circle são grandes pontos cegos. Sempre pensei na rua sem saída como o tabuleiro circular do jogo Trivial Pursuit, em que cada terreno é uma daquelas cunhas coloridas que a pessoa insere quando dá uma resposta correta. Cada casa, por sua vez, fica ligeiramente inclinada em relação às vizinhas. Tudo isso, somado a cercas vivas de privacidade que margeiam cada quintal, significa que ninguém em Hemlock Circle consegue ver livremente um quintal que não seja o seu. As únicas pessoas que poderiam ter testemunhado algo útil na noite em que Billy desapareceu éramos eu e meus pais. Mas o quarto deles era virado para a rua, e não para o nosso quintal. Quanto a mim, bem, o site à minha frente resume da seguinte maneira: o outro menino na barraca alegou não ter visto nem ouvido nada. Uma palavra nessa frase me incomoda. Alegou. Como se eu pudesse ter mentido para a polícia. Como se eu não desse a mínima para o que ocorreu com Billy, quando na verdade eu faria qualquer coisa para descobrir o que aconteceu com ele. No entanto, não há mais nada a ser feito. Apesar de todos os interrogatórios e buscas, o único vestígio do paradeiro de Billy veio depois que uma unidade de cães farejadores seguiu seu cheiro por cerca de 2 quilômetros pela vasta floresta que circunda a rua sem saída.
A trilha terminava em uma via pouco usada que passa no meio da floresta, conectando duas estradas maiores e mais movimentadas, o que levou a polícia a considerar que Billy havia sido levado da barraca até um carro. O que aconteceu depois disso, ou quem o levou, bem, ninguém sabe. Não havia sinais de luta corporal, nem dentro nem fora da barraca. Ninguém relatou ter ouvido gritos de socorro ou pedidos de ajuda. Não encontraram manchas de sangue no quintal. Nenhuma pegada recente, sobretudo porque a grama havia sido cortada na tarde de 14 de julho e, portanto, estava curta demais para sorver marcas de sapato. Mas no quintal foram encontradas evidências residuais pertencentes a mais de uma dúzia de pessoas, por causa da festa de celebração do feriado de 4 de julho que meus pais deram no início daquele mês. Poderia ter sido qualquer um de nós. Poderia ter sido nenhum de nós. Ao longo dos anos, muitos foram suspeitos, mas não havia qualquer prova consistente ou irrefutável, porque todas as hipóteses eram, no melhor dos cenários, improváveis e, no pior, impossíveis. Vejamos, por exemplo, o suspeito improvável número 1, Fred Marsh. Meu pai. Ele foi a primeira pessoa que a polícia cogitou por quê? Por que não? O crime ocorreu em sua propriedade, afinal, bem debaixo de seu nariz. O que ficou muito claro desde o início é que ele nunca, jamais teria feito tal coisa. Ele é um homem decente. Um homem bom. Marido dedicado, professor de sociologia em Princeton, um homem tão zeloso e cumpridor da lei que nunca recebeu nenhuma multa por excesso de velocidade. Além disso, minha mãe, um exemplo de decência, jurou de pé junto que ele dormiu ao lado dela a noite toda. E por que uma dona de casa, membro de longa data da Associação de Pais e Professores, mentiria sobre uma coisa dessas? Quase que instantaneamente, o foco das suspeitas passou para o suspeito improvável número 2, Blake Barringer, o pai de Billy. Como o corte foi feito na lateral da barraca que dava para a casa dos Barringer, as autoridades presumiram que o sequestrador de... Olá, leitores! Para ter acesso ao livro completo no canal do Telegram você assina por R$ 15 e tem acesso a esse e muitos outros livros. Basta ler o QR Code na tela ou procurar por @comamorlivros. Espero vocês por lá.